balança o Pedro Caixinha. Saindo o Pedro Caixinha, quem que é o favorito? O Dorival tá com dinheiro garantido aí, pelo menos até o final da Copa de 2026, né? Era 2 milhões de reais o salário do Dorival na CBF. E pelo que eu sei, acho que ele vai continuar recebendo esses valores, pelo menos ali até o final do ano de 2026. Você acredita que o Dorival possa ser convencido pelo Marcelo Teixeira a voltar ao mercado de trabalho agora? Ou o Tite é um nome forte pela relação que tem com o Neymar pai, e também tendo o César Sampaio, né? Que foi o braço direito do Tite, tanto no Flamengo como na seleção brasileira, Wagner. Então, assim, pelas informações que eu tenho do que diz respeito ao Santos, o Dorival eu não sei se o Dorival, né, aceitaria assumir um clube agora. Não sei, né? Dinheiro não é problema para ele está recebendo da CBF, vai receber até o final do contrato. Mas eu tenho todas as informações que me fazem crer que o Dorival é disparado o preferido da diretoria. Inclusive... Plano A, Dorival Júnior. Inclusive do Marcelo Teixeira. Olha aí. A relação deles é boa? Sim. Sem dúvida. Porque o Rueda não gostava do Dorival, né? O Rueda, acho que o Rueda não gostava nem dele, pô. Acho que ele não gostava nem dele. O Rueda não gostava nem dele. Então, plano A é Dorival Júnior. É Dorival Júnior. Depois é o Tite? Eu acho que o Dorival só não vem para o Santos se ele não quiser. Caixinha caindo, claro. Ah, claro, sem dúvida. Tá aí o Wagner Frederico. O Sampaoli, você vê alguma chance? Eu acho muito difícil. Não que o Sampaoli tenha algum problema com o Neymar, porque nunca trabalharam juntos. Mas olhando o perfil do grupo do Santos e olhando a forma de trabalho do Sampaoli, eu acho água e óleo, viu, Wagner? Você vê possibilidade do Sampaoli treinar o Santos? Ou até o próprio Marcelo Teixeira arriscar no nome do Sampaoli? Porque o Sampaoli ou dá muito certo ou dá muito errado, né? E nas experiências recentes tem dado muito errado, né, o Sampaoli? Cara, eu acho que para você contratar um técnico, qualquer treinador, né, você tem que saber quem você está contratando. Então, o que o Sampaoli quer? O que o Sampaoli vai fazer com o Neymar? O Neymar não tem condição de fazer o que os atacantes do Sampaoli fazem, né? O Neymar não tem nenhuma condição para fazer isso. Então, eu acho que eu vejo hoje, como você, que não se encaixa muito o perfil do Sampaoli com o perfil do grupo que o Santos tem, com essa questão do Neymar, né, que é um caso à parte. Será que o Neymar aceitaria? O Jorge Jesus não aceitou ter um Neymar com baixa intensidade lá no Al Hilal. Será que aqui o Sampaoli aceitaria? Eu até acredito que aceitaria, mas eu acho que tudo isso tem que ser muito bem conversado antes, né, para não ter problema depois, né? Tem outro problema também que eu vejo nessa possibilidade do Sampaoli trabalhar nesse Santos atual com o Marcelo Teixeira, que é a questão de temperamento. O Sampaoli, ele cria muitos problemas ali, né? Ele é um técnico de difícil relacionamento com a gestão, né? Com a direção do clube. Ele teve sempre problemas, né? Teve problemas aqui no Santos com o José Carlos Pérez, teve problema com o Flamengo, teve problema na seleção argentina. No Atlético Mineiro. Então, no Rennes da França agora. Eu acho que essa preocupação deve passar um pouco pela cabeça do Marcelo Teixeira. Mas é uma possibilidade. Tem muita gente que defende demais a contratação do... Eu gosto, viu, Wagner? Eu acho um baita treinador. Agora, hoje, olhando o cenário do Santos, eu tenho uma curiosidade de ver o Sampaoli de novo treinando o Santos. Eu, como treinador, se nós olharmos aí os últimos 6 anos, para mim o Sampaoli foi o melhor treinador que passou pelo Santos. Aquele que fez o torcedor mais feliz. Agora, hoje, diante de tantos anos ruins, eu acho que o Santos fazendo talvez o simples seja o melhor. E o simples me parece Dorival Júnior. Ou até mesmo o Tite, que eu não gosto do estilo, né? Tem muito aquela questão ali do resultadismo. E o Tite é um cara chato pra dedéu, a verdade é essa. Né? Você que tá nas coletivas, é um porre a coletiva do Tite, mas talvez o Tite daria aquela segurança defensiva para o Santos fazer um bom campeonato, né? Porque o problema do Santos tem sido a defesa, tem sido do meio para trás. Do meio para frente, a gente sabe que tem jogadores ali que podem resolver uma partida. Então o Tite daria talvez aquela consistência e aí o Neymar e mais os demais resolveriam o problema lá na frente. Eu vejo 2 nomes, Dorival e Tite. Hoje, para mim, ali seria fazer o arroz com feijão. O Sampaoli seria o diferente, né? Então, eu vejo 2 cenários. É um risco maior, né? É um risco maior.
Eu também vejo assim, eu acho que o Dorival hoje ele seria uma troca menos traumática, né? Exato. O Dorival Júnior chegaria ali, ele é um cara de ótimo relacionamento, ele está bem com todo mundo. Não sei como é que tá a questão dele com o Neymar, mas acho que isso já está mais do que superado. Dizem que normalmente o problema é com o filho, né? Que o filho que se expõe mais, né? Isso aconteceu na última passagem dele. Na última passagem dele, o filho dele arrumou problema com algumas lideranças do elenco do Santos. Isso acabou provocando uma ruptura, né, da comissão técnica com os jogadores, né, com os principais jogadores. Isso foi, né, o principal motivo da queda do Dorival. Mas eu acho que hoje, não sei, acho que esse problema, pelo menos pelo que a gente tem de informação das últimas passagens do Dorival, né, em outros clubes, eu acho que isso não... É uma questão superada. Wagner, Neymar. Você acredita que o Neymar vai conseguir fisicamente entregar aquilo que o torcedor espera dele? Quais informações que você tem dos bastidores sobre a condição física do Neymar? O Neymar é um jogador que vai conseguir render esportivamente aquilo que se espera dele? Porque em termos de marketing, o Neymar é um grande sucesso até aqui, né? Em termos publicitários, em termos de visibilidade, o Santos ganhou demais com a chegada do Neymar. Isso é indiscutível. Mas esportivamente, você acha que o Neymar tem condições de entregar aquilo que se espera dele? Eu acho que os 7 jogos que ele fez pelo Santos, né? Foram 7 jogos, né? Foram ele 7. Começa o primeiro no banco, depois faz Faltam 10, né? 6 jogos como titular. Ele vai ficar, né, Marcão? Acho que ele fica. Ele vai ficar. Eu acho que esses jogos que o Neymar fez já respondem a tua pergunta. Eu acho que o Neymar... Ele está longe, muito longe, não vai conseguir chegar nem perto daquele Neymar que fez tanto sucesso no Santos, e principalmente no Santos e no Barcelona, também na seleção brasileira, embora na seleção as contusões, né, atrapalharam bastante ele. Mas o Neymar, 60%, 70%, ele já faz uma diferença enorme, né, Marcão? Eu sinto que o Neymar, ele deveria, não sei se ele está ou não está, mas deveria focar mais na recuperação dele, focar mais no campo, né? Como você fala, no campo e bola. Deveria, nesse último ano, que eu acho que é o último ano assim que ele pensa em jogar em alto nível mesmo, porque tem a Copa do Mundo, o grande objetivo dele é realmente chegar à Copa do Mundo jogando em alto nível para, talvez, né, conquistar aí o título com a seleção brasileira. Esse certamente é o grande objetivo dele como profissional, o último grande objetivo da carreira dele. Depois, né, o Neymar, eu acho que ele vai jogar a toalha. Ele tem deficiências físicas, um jogador que passou pelo que ele passou, né, que teve a contusão gravíssima que ele teve, que não foi um LCA normal, né, Marcão? Ele teve um menisco, né? Menisco também. E não é uma situação fácil, não é uma recuperação fácil. Esses problemas musculares que ele vem tendo, teve o primeiro lá no Al Hilal, ficou 2 meses fora, teve esse agora no Santos, está mais de 1 mês fora, são normais, isso é normal, mas para que a gente tenha tranquilidade, né, respondendo a tua pergunta, será que o Neymar vai dar o retorno técnico? Eu acho que ele tem tudo para dar o retorno técnico, ele tem capacidade ainda, mesmo com a atual condição física dele. Mas eu acho que ele deveria, né, focar mais no campo e bola, pelo menos nesse último ano da carreira dele. Se é isso que ele quer, né, cara? Você acha que ele quer isso, Wagner? Eu acho que ele quer, mas uma coisa é você querer e uma coisa é você ter... Conseguir, né? Uma coisa é você querer e a outra coisa é você querer assumir o ônus, né, daquele objetivo que você está traçando. O Neymar, ele é uma pessoa de 1000 compromissos sociais, né? Uma pessoa que gosta de viver, uma pessoa que... né? Por exemplo, a ida dele ao Rio de Janeiro. Sapucaí. Foi ruim, né? Não foi, porque, cara, assim, por mais que ele não tenha dançado, por mais que ele não... Beleza. Mas, cara, uma pessoa que tá ali se recuperando, a recuperação, ela começa... dormir faz parte da recuperação. Perfeito. Também, né? Palmeiras monitora o sono. O Luxemburgo tinha uma frase muito legal, né? Que era o pijama training, né? Exato. Usava, né? O atleta, ele tem que ter horas de sono, ele tem que descansar, ele tem que... Naquela semana que antecedia uma decisão, né, um jogo importantíssimo, uma semifinal de Campeonato Paulista contra o Corinthians. Aí o Caixinha foram 4 dias de folga. Aquela semana foram 2 dias e meio, né? 4 dias foi depois da eliminação.
Exato, tem razão. Aquela semana o Santos volta a treinar quarta-feira, 17 horas. Exatamente. O jogo foi domingo. Ele dá folga na segunda, Terça, e metade de quarta. E metade de quarta. E o Neymar só volta ao CT na quinta. O Neymar só volta ao CT na quinta. Esse eu não sabia. Só volta na quinta-feira. Neymar não teve no CT na quarta, só voltou direto na quinta? Sim. Loucura. Sim. Então, vamos lá. Folgaram segunda e terça, na quarta-feira tinha representação, o Neymar era esperado e não foi. Tá. Claro, deve ter pedido, não simplesmente faltou, mas falou, ó, não vou na quinta-feira. Tá. Caramba, para alguém que tem uma decisão, né, pela frente, por mais que ele estivesse de folga, por mais que ele não tenha sambado, né, no carnaval, mas ele dormiu tarde. Exato. Deve ter bebido, que é natural, né? Não estou falando que ele encheu a cara, mas deve ter bebido. E isso para um jogador que está se recuperando... Interfere. Interfere. Então é isso que eu estou falando. Eu acho que o Neymar, eu acredito no Neymar, ele tem um talento absurdo. O Neymar, para mim, olha... Se não for o maior jogador brasileiro depois do Pelé, talvez esteja ali junto com Ronaldo. Mas olha, em termos de talento, de potencial técnico, eu acho que ele está ali. É o primeiro depois do Pelé. Mas tem essas coisas, né, cara? Você acredita que o Santos teria a força de falar pro Neymar, ó, não vai? Não. Não vai. Você acha que não teria? Hoje o Neymar, o Neymar tem mais força do que o presidente, do que o treinador, do que o CEO. É o Neymar que decide o que ele quer fazer? Sim, né, Marcão? Porque não é só uma relação de clube e atleta. É uma relação... É mais do que isso, né? É uma sociedade, né? É uma sociedade, é uma parceria. É uma parceria entre o clube e uma empresa. O Neymar é uma empresa. Né? Como você falou, ele não deu ainda o retorno técnico que o Santos quer e a torcida espera, mas já deu muito retorno em termos de patrocínio, de visibilidade. Poxa vida, quantos jogos o Santos vai ter transmitidos no Campeonato Brasileiro por conta do Dos Neymar? 12 primeiros, 7 em TV aberta. Pois é. E só por conta do Neymar, vamos ser muito claros, né, Wagner? Se não fosse o Neymar, Wagner? não teríamos talvez 1 ou 2 e olhe lá, né? Isso por conta mais até do adversário. Infelizmente, essa é a realidade. Então eu acho que falta um pouco disso, né, para o Neymar. Falta um pouco mais de foco no campo e bola, principalmente nesse momento.